Bom dia, bom dia! Já conheci o Rio de Janeiro, consegui visitar os pontos que eu tinha vontade, consegui realizar vários sonhos e agora eu estou saindo aqui do Rio, estou indo sentido a Niterói. Mas eu ainda vou passar pelo Aterro do Flamengo e quem vai me acompanhar é o Rafael. Rafael e a Cris, eles me receberam aqui, foram muito importantes para me ajudar a conhecer a cidade, me deram dicas, foi muito bacana, muito obrigado pela ajuda que vocês me deram. Viu? Foi um prazer ter você aqui. Quem cruzar com o Valdir pelo caminho aí, ó, pode receber ele aí, que ele é uma companhia muito agradável, muita história boa para contar. Obrigado, eles também viajam de bicicleta, eles fizeram também Europa, fizeram América do Sul e aí teve muita experiência para passar para mim. Então agora vamos pegar a estrada. Pode dar certo mesmo. Aqui a gente pode andar até aquele mergulhão que você passou, ou pode subir para aquela passarela ali, você escolhe. Vamos pela passarela. Que show! Tem dois caminhos, tem uma na beira da praia e esse interno. Vamos fazer um pouquinho de cada, né? Esse interno é mais arborizado. É. Mesmo porque ali tá cheio de barraca, né? Cheio de... E o trânsito mais de quem vai para as barracas. Bom, chegamos no Aterro do Flamengo. Agora é curtir essa ciclovia até o centro, né? É o centro. E aí o Rafael está explicando que aqui tem essa ciclovia, ele tem outra ali na beira da areia.
centro do Rio. A gente vai passar tudo por ali, pro outro lado. O que existe assim? Aqui é a Marina da Glória? Aí é Maria da Glória. Bonito, hein? Essa parte toda aqui, o prédio Aí a gente vai passar do outro lado lá. vai passar do outro lado. Vambora. Ó, esse aqui é o Monumento Nacional em homenagem aos mortos da Segunda Guerra. Bacana, hein? Ali, pelo jeito, é alusão a uma asa de avião, né? Pelo jeito. Você tem ali na frente, você tem os três, né? O Marinha Aeronáutica, a estátua. E aqui você tem a cinza de todos os soldados, né, que acharam. Assim. Sei. Legal. É um museu que você pode visitar. Estamos chegando agora no MAN, né? MAN, Museu de Arte Moderna aqui do Rio de Janeiro. Vamos dar um rolezinho aqui para conhecer as instalações. Ali tem a bilheteria. Tem um espelho d'água aqui, 2 espelhos d'água. Tem esses vãos aqui que a galera deve ficar curtindo no final de semana. Show! Sou doido para aprender a dançar isso aí. Samba rock. Esse samba rock você dança o que precisa tocar. Tudo bem do rock tem essas coisas. Se você tocar um samba rock de verdade, você vai dançar. Se você tocar um forró, você vai dançar. O samba, você vai dançar. Ali tem um forte lá em cima, daquele morro, você vê que tá reto. Ali Ah. também tem um forte antigo ali em cima. Ó, aqui é o aeroporto Santos Dumont. Vou pegar uma sombrinha aqui. É a parte nova do aeroporto. A parte antiga é aquela outra de novo.
Você tem um Paço Imperial, Que é aquele ali. é aquele ali. Aquela igreja lá atrás tem duas igrejas, uma torre alta e uma menor. Ah, Aquela torre alta ali, ali onde foi a primeira igreja no Rio. Ela não era daquele tamanho não, era bem menor. Depois foi construída no local, mas é a primeira capela do Rio que estava ali. E aqui é onde fazia o comércio também de estrada. Se você pegar aqui, tem o porto aqui onde a água batia. Ali no cantinho da Padilha. ó, pessoal, o Rafael tá me explicando que esse local aqui, ó, era uma fonte que a água que chegava aqui era a água que passava lá no Arco da Lapa. Vinha abastecer essa região aqui. E ali você vê que tem aquela escada ali, o barco chegava aqui. Aqui era o cais. Então você parava o cais ali e abastecia o barco com a água da fonte ali. E aquele outro prédio bonitão ali? Ali é a ALE. Assembleia Legislativa. Olha esse outro prédio aqui, que coisa linda. Esse é mais novo, né? Esse daqui é do... Não, eu digo esse aqui, ó. Não, aquele ali é mais novo. Bem mais novo. Ele não existia não, esse aqui é bem antigo. O Paço. O Paço é de 1800 e pouco. Ah, tá, esse aqui que é o Paço, não é esse aqui? Não, esse é o Paço. Ah, e esse aqui? Esse é a Leste. Ah, esse é Alerj, é o prédio antigo então. Não, o antigo é esse. Caramba. Esse aqui é mais novo. Esse aqui é de 1900 e pouco foi feito. Esse aqui já é de 1700, eu acho. Isso. Olá. Obrigado. Valeu. Oi, bom dia, tudo bem? Alexandre, o senhor passa ali na roleta. Aqui, ó. Tá. Oi, passa pela roleta. Obrigado, meu amigo. Nada, verdade. Bom dia, bom dia. Olá. Pode colocar aí no meio. Pode colocar? É bem grande a barca, hein? Caramba, achei que fosse menor.
Finalmente estou me despedindo do Rio. Tchau, obrigado. Bom, já estamos em Niterói. Agora eu vou pegar essa ciclovia aqui, ó. Olha que prédio bonito. Meu Deus do céu, que coisa linda. Eu vou pegar essa ciclovia aqui nesse sentido para chegar nas praias. Então, bora. E é para lá que nós vamos... Bom, tá muito cedo ainda, depois a gente vê isso. Eu ia falar sobre acampamento, mas tá muito cedo ainda. Então, curte aí. Nós estamos atravessando a Ponte da Boa Viagem. Foi mais ou menos aqui que foi gravada a cena do filme Minha Mãe é uma Peça, das três irmãs jogando as cinzas da tia. Olha que lindo!
Calminha, calminha a praia, ó. Lá em cima, ó, tem uma igreja, mas eu não vou subir não por causa da bicicleta. Eu pedi pro senhor ficar cuidando dela ali. Não vou demorar muito não. Acabei de chegar aqui no Museu de Arte Niemeyer, encontrei o Luiz com Z, que ele fez questão que falasse, encontrei a Suzy também, e eles acabaram de vir do evento que teve aqui no Rio de Janeiro esse final de semana, voltado para cicloativismo e cicloturismo. E você falou para mim que você tem um... Mulheres Cicloviajantes, que é um coletivo, tanto no Instagram como no WhatsApp. E o podcast também, e o livro também, que é Alma Cicloviajante. Ai, que legal! Pô, bacana. Mas vocês são daqui de Niterói? Não, eu tô a 24 horas de ônibus. Ah. Minha casa, eu sou de Santa Catarina. Ah, tá. Legal. Então, eu saí hoje do Rio, eu fui recebido lá pelo Rafael e pela Cris, que são cicloviajantes também. Fiquei 4 dias lá com eles, Rafael conhecendo. Colbert. Todo mundo acaba se conhecendo. Então, e aí eu saí da casa dele hoje de manhã e agora eu tô fazendo aqui o trajeto. E aí tô naquela pira de sempre, né? Onde eu vou dormir essa noite. Tentar passar os contatos para você. Então, aí é isso. Por enquanto eu tô sossegado, porque ainda tá cedo, né? Tá legal. Mas eu acho que aí pra frente é capaz... Você aparece como nas redes sociais? Eu vou te arrumar um adesivo, é Mano na Estrada. Mano na Estrada. É. E aparece seu nome todo em algum lugar também? O nome todo? Não sei, sabe que eu não sei. Não tenho certeza não. Como que as pessoas te chamam em geral? Mano. É. Entendi. Então, eu sou o Luiz, com Z, sou de São Paulo e eu administro uma comunidade no Facebook bastante antiga, chamada Cicloturismo, né? Lá na letrinha do computador vai aparecer Cicloturismo BR. Então, para quem ainda usa o Facebook e tudo mais, é sempre o convite que eu faço, porque é a única rede social que ainda permite ferramentas de comunidade, né? Certo. Nenhuma outra rede social tem isso, né? O WhatsApp são mensagens muito atropeladas, uma atrás da outra, né? E o Instagram ele é focado em perfis individuais, né? Das pessoas, né? E lá no Facebook a gente tem essa capacidade de ainda ter uma ferramenta de administração de comunidade. Né? Legal. Então isso é bastante bom. E eu participo junto com o pessoal que eu gosto muito, que é o pessoal do Clube de Cicloturismo do Brasil. Tá. Né? Que é justamente onde também conheci o Rafael. E na última vez que eu estive no Rio, que era no Bicicultura também, mas no Rio, né, agora no final de semana passado, agora no 7 de setembro, foi Bicicultura aqui em Niterói, né, que é um evento nosso do cicloativismo brasileiro. E dessa vez que eu estava, eu fui levado pelo Rafael para conhecer a vista chinesa, pedalando. Ele fez isso também. Ali da Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu não vou entrar lá no museu, porque não tem onde deixar a bicicleta teve que ficar ali, ó. E aí não tem segurança, eu prefiro dar só uma olhada aqui fora e seguir viagem. Vamos ver o restante aqui. Olha que bacana. Que vista bacana. Ali tem a vista do Rio de Janeiro. Ali está o Pão de Açúcar, a Urca. Aqui tem a Ilha da Boa Vista. O Cristo Redentor está lá atrás. E aqui nós vamos seguir ali, ó. Seguir as praias ali.
Eu parei aqui nesse restaurante para comer, porque eu me lembrei que eu tô com pouco gás. Eu preciso passar em algum lugar e comprar gás. Então eu vou almoçar aqui, vou comer um prato feito e continuar o pedal. Tchau, obrigada. Muito Desculpa obrigado. qualquer coisa, Oh, tá? que isso. Bora dar mais uma pedaladinha, né? Já descobri um camping na Praia Oceânica. Vamos pedalar mais um pouco aí, já já a gente tá chegando lá. Caceta, que túnel comprido, meu. Parecia que não ia acabar nunca. Tinha hora que ficava escuro, escuro, que, puta, o medo de ter um buraco na frente e a roda da bicicleta cair nesse buraco. Mas graças a Deus deu tudo certo. Bora pedalar! Não estou encontrando o camping. Mandou eu entrar aqui nessa rua, eu fui até o fim dela. Ela é sem saída e não encontrei o camping. Vou tentar de outra forma agora. Vou tentar chegar na praia e me informar lá com os comerciantes. Mas se não tiver esse camping, eu estou enrolado. Vamos ver. Estamos de volta aqui no comércio. Eu vou me informar aqui no comércio. Vamos ver o que vai dar. Quem?
Chegamos na praia da Piratininga, praia de Piratininga. Agora eu vou começar a função de achar um lugar aqui. Eu dei com a cara no muro agora, viu? Não tem camping aqui. O camping que o Google indicava tem que fazer uma trilha, subir um morro para chegar lá do outro lado. Para mim não serve. E aí agora eu não sei o que fazer, porque já é tarde. Quer dizer, tarde, são 3h30 agora. Para eu entrar numa pousada eu já vou... a única solução vai ser entrar numa pousadinha, achar uma pousadinha barata e entrar e trabalhar, que eu preciso trabalhar bastante para colocar os vídeos em dia. Tá bem bagunçado por causa dos dias que eu fiquei no Rio de Janeiro, todo dia passeando. Aí ficou o negócio meio enrolado. Então eu preciso botar as coisas em dia e é isso. Preciso de ter energia, preciso de ter internet para fazer as coisas. Então não vai ter jeito não, vai ter que ser uma pousadinha mesmo. Nem que seja só hoje, mas não tem jeito, eu vou ter que ficar aqui uns 4 dias mais ou menos e depois eu vejo o que eu faço, se eu arrumo um lugar mais barato, sei lá, vou me informando aqui. É doideira, toda vez que chega num lugar assim, é doideira. E ainda mais eu que vinha certo que ia ficar no camping, né? E aí do nada, não tenho camping. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu sempre falo nos meus vídeos que eu sou um cara de sorte, um cara abençoado, e sou mesmo. Eu parei ali naquela bicicletaria ali para pedir informação. E o rapaz falou, fala com o cara daquela lojinha ali, ó, que ele pode dar uma ideia pra você. Aí ele falou, pera aí que eu vou falar com o meu genro. Aí o genro dele apareceu, aí o que foi? Aí contei a história pra ele, falei, eu tô procurando um lugar barato pra ficar e tal, eu quero ficar uns dias aqui pra conhecer as praias e tal. Aí ele olhou pra mim assim, falou, eu tenho uma casa vazia, dá pra você tomar um banho lá e ficar lá, mas não tem nada, tá vazia. Aí eu falei pra ele, eu tenho tudo aqui, tenho colchonete, tenho fogareiro, tenho tudo. Aí ele falou, então fica lá. Aí eu perguntei pra ele, quanto que o senhor cobra diária? Ele falou assim, não vou cobrar nada não, pode ficar lá sossegado. Ai meu Deus do céu. Aí ele falou assim, você só aguarda aqui um pouquinho, fica aqui parado que eu vou ali buscar um negócio, uma encomenda, e aí depois eu te levo lá. E aí tô aqui no aguardo, é mole o negócio desse, o cara é a Polícia Rodoviária, eu não sei se é estadual ou federal, aposentado, e abriu as portas da casa dele pra mim, assim, do nada. É muita sorte, né? Já tô instalado aqui, já tomei um banho, a casa tava em reforma, então tem bastante coisa aqui dentro, mas deu certinho, consegui colocar minhas coisas aqui nesse cantinho. Tem a cozinha lá depois que dá para cozinhar. Então é isso aí. Até o próximo vídeo.